Olá, meninos, bom dia, tudo bom? Pessoal, eu voltei aqui pra gente falar ainda um pouquinho a respeito do trabalho sobre a língua de Eulália, por quê? Eu fiz algumas modificações nas ideias, tá? E isso foi feito depois do sorteio, depois que eu já tinha gravado o vídeo, então eu decidi gravar um vídeo complementar. Porque eu já tinha feito sorteio, eu tinha feito tudo, eu teria que fazer tudo de novo, né? E aí eu falei, não, acho que é melhor a gente gravar um vídeo auxiliar. No primeiro vídeo, eu falei pra vocês podiam fazer o que quisessem em cima da atividade. Depois de muito pensar, eu falei, não, mas não sei, eu queria dar uma ideia para os meninos, queria uma coisa diferente. E pensando, eu cheguei à ideia do podcast, tá? Então eu falei, não, eu vou pedir para os meninos fazerem um podcast. Então, em vez de vocês fazerem qualquer coisa, né, e ficarem com um conceito livre aí, não, agora vocês vão ter que fazer um podcast, tá? Eu achei melhor essa ideia. Para quem não sabe o que é podcast, é um texto basicamente lido. Ele é falado, tá? Muitas empresas já estão trabalhando com esse formato, tá, pessoal? Existem até aplicativos especiais para você baixar podcast, mas eu quero que vocês façam uma coisa simples. Então, vocês vão ler os capítulos, cada um lá com o seu capítulo, faz a leitura, entende o conceito, cria um texto sobre o que é, monta aí toda essa ideia, depois vocês vão gravar em áudio. E aí, cuidado com a entonação, organização de voz, presta atenção para falar, não leia correndo, né, na hora de fazer a gravação, não leiam correndo, porque se vocês lerem correndo, quem está ouvindo não vai entender direito. Tem vários podcasts na internet, eu vou deixar aqui na aba da atividade de vocês do Classroom, eu vou deixar links para alguns podcasts, vou deixar um link para vocês verem como que faz um podcast, deixar um link falando o que é afinal um podcast, e aí vocês vão poder vasculhar. Eu já fiz o teste, já gravei um áudiozinho no meu celular e joguei no Classroom. Dá super certo, pessoal. Vocês vão anexar como se fosse uma atividade, tá? Então, ficou bem legal, achei que vai ficar interessante. E aí, cada um faz, cria o seu roteiro. Cria o roteiro primeiro, pessoal. Escreve, não fala de cabeça, não. Senão vocês vão ficar lá no começo, no fim. Então, escreve, deixa prontinho o texto e depois vocês gravam. Às vezes vocês vão estar falando, mas, né, se eu não me engano, no vestibular do ano passado, da Unicamp, eles pediram um gênero de podcast. Então a pessoa tinha que escrever um texto, né, para ser um podcast. Depois, obviamente, seria gravado o áudio, né? Vocês vão me mandar somente o áudio. Foi bem interessante, era um gênero que ninguém estava esperando, até quando eu vi o pessoal, né? Porque aquelas reportagens do pessoal saindo do vestibular, eles falavam a respeito dessa história aí do podcast. Vou ver se eu acho também, qualquer coisa se eu achar mesmo, eu deixo o link aí para vocês também na aba do Classroom. Certo, meninos? Qualquer dúvida sobre esse assunto ainda, se ficou alguma coisa, vocês podem me chamar, certinho? Tchau e até a nossa próxima aula.